Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a padronização, né, aqui da interface do Windows para os aplicativos, e eu quero também apresentar uma nova versão do aplicativo do MSI, tá gente? Eu acho que é um aplicativo que demorou bastante para mudar a interface para receber essa atualização, e eu acho que ele é um bom exemplo de como as fabricantes de aplicativos vão padronizar suas interfaces de aplicativo para o Windows, tá? E por que que eu estou dizendo isso, tá gente? Porque se você vir até a loja de aplicativos do Windows e você começar a baixar alguns aplicativos aqui, você vai começar a observar que a maioria deles tem uma interface ali que está sendo de fato projetada para o desktop Windows. E isso é grande parte dos apps estão fazendo isso, beleza? Primeira coisa, tá gente? Eu queria já falar para vocês que está acontecendo isso, beleza? Vamos lá. Eu tenho aqui alguns aplicativos que eu baixei através da loja. Por exemplo, esse aplicativo aqui, que é o Camon Studio, né? Que é um aplicativo para webcam. Ele é um aplicativo de câmera profissional aí para desktop. Profissional porque ele tem todos os recursos de uma câmera profissional para você utilizar na sua webcam. Tá? E ele funciona com qualquer tipo de câmera, inclusive câmeras USB sem fio, smartphone, enfim. Ele tem aqui todas as opções. E olha só como que ele pega exatamente a interface do Windows, tá? Ele pega exatamente a mesma interface que a gente tem aqui no Windows, que é essa interface aqui, ó. Entendeu? Ó, essa é o WinY3, o nome desse shell aqui do Windows, tá? E olha só que interessante, ele tem um pouco de blur, né? Mas ele é bem mais opaco do que eu acho que no Windows 10. O Windows 10 era mais transparente. Só que aqui ele tá bem mais nítido para você enxergar as coisas, mantendo uma beleza da interface, mantendo ali a interface bonita, né? Então isso é bem interessante. E aí você começa a observar que tudo no Windows está vindo para esse padrão aqui. Entendeu? Aliás, existe até alguns métodos que você consegue aplicar esse efeito até mesmo no próprio painel de controle aqui do Windows. Ele não fica exatamente como o shell aqui do Windows padrão, mas ele fica todo no modo escuro. Tem até um método para você fazer isso sem quebrar o sistema, sem danificar o sistema. Eu vou fazer um vídeo mostrando como fazer isso aqui, tá? Eu tô esperando ter mais um tempinho para eu conseguir fazer esse vídeo para vocês de forma bem detalhada, para vocês verem que interessante. Dá para você aplicar esse tema Dark aqui, né? E aí o sistema ele vai ter uma coerência visual muito maior. Eu acho, ó, por exemplo, esse painel aqui, ele não me incomoda, porque apesar dele ter um fundo branco aqui, ele é um fundo que ele tá bem organizado, ele é um painel bem organizado. Ele tirou tudo que era inútil, né, que tinha aqui e concentrou tudo numa coisa só. Então aqui não tem poucas coisas aqui que ainda precisa ser removida. Aliás, esse painel precisa ser removido, mas eu acho que ele não vai sair daqui assim a curto prazo. Então, talvez a médio e longo prazo ele saia definitivamente, mas a curto prazo não. Só que aqui, pessoal, o que é interessante é que se tu vai na loja, tudo que tu baixa agora tá tendo essa WinY3, né? Essa interface aqui. Eu tenho um app aqui, o aplicativo do Léo, que também tá assim, né? Ele projetou para trabalhar assim. Eu não vou mostrar aqui porque é um aplicativo que o YouTube não aprova, tá? É um aplicativo para baixar vídeos, tá, gente? Mas vamos lá. E aí, pessoal, cara, muito legal. Inclusive, o próprio aplicativo aqui do DocFinder, ele tem essa interface mais pensada para o i3 mesmo do Windows. Isso é muito interessante, tá, gente? Agora, fechando esse cara aqui, vindo aqui para o que eu queria de fato mostrar, olha só que interessante, eu tenho o MSI aqui. O MSI na sua versão antiga, ele tinha uma interface um pouco mais simples, né? Abrindo aqui o Microsoft Edge, vindo aqui no Google pesquisando por MSI Afterburner, se eu vir em imagens, eu vou ter essa interface aqui, ó. Essa interface aqui era a interface antiga do MSI. Depois ele foi recebendo updates e ficou dessa forma aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Isso é bem legal, né? Agora se a gente vir aqui na página oficial e você baixa a versão final 2023, tu ainda tem essa interface, que é boa, é muito boa, eu acho bonito pra caramba. Mas aí se tu baixar a beta, cara, olha só, eles estão reprojetando a interface do aplicativo deles para trabalhar de acordo com a interface do Windows, né? Então eu já instalei ela aqui, já instalei essa beta aqui. Eu vou abrir aqui o MSI Afterburner para você estar observando, tá?
Olha que coisa legal, olha isso, cara, olha a diferença disso aqui, né? Ele de fato parece que é um software do Windows, tá? Lógico, né? Ele é obviamente que é nativo do Windows, mas assim, a interface em si, né, aqui ele não ficou com os cantos arredondados, tá? Mas você vê que eles já estão projetando o aplicativo para como se eles de fato fizesse parte do sistema, né? Então isso eu acho muito legal, né? A forma como ele apresenta as informações aqui da placa agora, eu acho que tá bem mais interessante, bem mais clean, tá mais limpo, beleza? E aí você pode criar perfis aqui, ó, de configuração da GPU e tudo mais, entre outras coisas que você pode estar olhando aqui, tá? Eu não vou mexer em muita coisa aqui, mas aqui, por exemplo, essa telinha aqui ainda não mudou, ainda permanece a mesma. Eu acho que com o tempo eles vão mexer nisso aqui também, para se adequar ao que a gente tem aqui na interface padrão do Windows. E aí, pessoal, falando um pouquinho de padronização, usando o próprio MSI como exemplo, é que essa é a diferença entre uma plataforma e outra. E aqui eu não vou mencionar, tá? Não vou mencionar, especificar que plataforma eu estou falando, mas acredito que vocês já saibam, beleza? Então aqui está a grande diferença do Windows para outras plataformas. É que ele conseguiu atingir o mercado na veia do problema, que é padronização, tá? Se o sistema ele for padronizado, então o fabricante vai olhar mais para ele, vai ver que ele cresce mais, cada vez tem mais usuários e aí eles vão projetar os seus esforços para esse novo sistema, porque ele é um sistema padronizado. Ele tem a interface única, que não é volátil, né? Ele tem o mesmo kernel para todos os hardware, né? E aí você não sofre aquela fragmentação absurda de interface gráfica, muito menos de kernel. E pior, de desempenho, porque na maioria dos PCs que tu instalar que tem uma configuração ali parecida, o Windows vai funcionar de igual para igual da mesma forma. Entendeu? Eu já vi pessoas com PC mais potente que o meu, mas que quando tá no Windows, ele funciona exatamente com o mesmo tempo de resposta, né? Ele funciona da mesma maneira. Então tu só vai começar a sentir diferença no sistema quando tu estiver fazendo algo muito pesado e quando tu for jogar algo muito pesado, porque daí sim, daí o sistema ele não interfere. Aí no caso o hardware vai mostrar o seu poder. Agora, essa padronização faz com que o aplicativo funcione, né, graficamente falando, faz com que a interface dele funcione igual para todo mundo, né? Então, essa atualização aqui do MSI só prova isso. Foi um aplicativo que eu nunca achei que ele fosse receber um update desse tipo aqui. Ainda é beta, mas você já pode usar e testar aí. Eu já estou usando porque eu gostei, eu achei que ficou mais atual. Tá, aquela interface ela é bonita, ela tem uma aparência gamer, mas eu acho que para quem costuma fazer testes ocasionais, como é o meu caso, eu não fico o tempo todo olhando MSI, mas no Windows, porque quando eu estou no Linux eu vejo mais isso, porque no Linux eu tenho mais problemas de desempenho, então eu monitoro mais vezes. No Windows eu monitoro o início da jogatina, da live, depois eu desabilito. O MSI até então estava desinstalado, para você ter uma noção. Só que aí a gente estava ali em call, né? Tava aí o Kelvin, né? E aí ele baixou a beta e foi testar e tava assim. Eu falei, poxa, eu vou fazer um vídeo. Eu acho interessante pra caramba. Se não fosse ele, eu não teria nem tido essa ideia, porque eu não tinha me ligado nisso. Eu tava o tempo todo usando a versão antiga e não tinha me tocado em atualizar. E aí, esse aplicativo aqui é um exemplo, tá? Só que tem outros aplicativos que tem essa interface já aí adaptada para essa nova aparência do Windows, né? Um que não muda, por exemplo, é a Steam, não muda, tá bom? Mas, por exemplo, a assistência rápida já tem, o Onidesk tem a mesma interface, mas ele também tá mudando isso, né? O próprio que é picante, tá bom? O que mais que tem aqui, cara, que poderia mostrar? Deixa eu ver. Por exemplo, o Becker aqui. O Becker ele é um aplicativo para plano de fundo. Tá, eu vou instalar ele aqui, ver se eu consigo instalar ele rapidão. Mas ele também tem essa premissa, por exemplo, a calculadora. Tem aí o UI 3 completo do Windows, né? Então todos os apps do Windows, os nativos principalmente, eles vão receber essa atualização. E agora a gente não está vendo só isso. Tem várias aplicações que estão recebendo isso, né? Que estão recebendo essa atualização para funcionar dessa maneira, tá bom? Isso é muito legal, tá, gente? Deixa eu só pegar um ícone aqui. E aí tu começa a ver que o sistema ele tá cada vez se tornando mais padronizado. O que é ótimo na minha opinião, porque isso ajuda as fabricantes a otimizar os seus programas, tá bom? Isso ajuda o sistema a otimizar
as fabricantes a otimizar as suas ferramentas, tá, gente? Então isso é bem interessante. Eu acho interessante pra caramba. Ele criou uma pasta aqui. Beleza. Bom, ele criou uma pasta aqui e aí a gente começa a ver essa diferença, tá? Cara, eu acho que... o Spotify, por exemplo. O Spotify é um exemplo. O Spotify, né, ele já adquiriu essa interface do Windows, essa interface mais moderna, tá, gente? Aqui tem minhas playlists, ignore minhas playlists. Tem playlist aqui que eu não escuto mais, tá? Muito bem antiga, que eu só escuto essa daqui, ó. Essa playlist aqui. Enfim. Aí tem de rap gospel também, Bertucci, enfim. Mas aí, o Spotify é um exemplo, tá? A Netflix também tá seguindo o mesmo caminho. Se eu abrir um aplicativo de e-mail também tá seguindo o mesmo caminho, tá bom? Cara, tudo tá seguindo esse padrão. Os únicos apps que não estão seguindo o padrão são aplicativos proprietários. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, esse aplicativo aqui da Realtek. Ele não tem o padrão ainda, mas eu acredito que se eles estivessem dando suporte ainda para esse drive, para essa placa, provavelmente eles estariam já otimizando seus drives para isso, porque tem diversos softwares hoje que já estão aderindo a essa interface, inclusive o próprio painel da NVIDIA. Tá? Se eu vir aqui ó, no painel e digitar NVIDIA, no painel pesquisa aqui do menu iniciar, você vê que ele já está com essa interface já sendo modificada. Aos poucos eles vão padronizar essa interface aqui para que ele fique cada vez mais parecido com o sistema. E isso aqui para o sistema, para a plataforma como um todo, faz uma baita diferença. E aí quando a gente fala de padronização visual, é isso, galera, é facilitar para os fabricantes otimizar suas interfaces, criar os seus designs dos seus aplicativos, melhorar a produtividade, melhorar as ferramentas, fazer com que elas se encaixem melhor na área de trabalho. É possível o DaVinci Resolve. Se você abrir o DaVinci Resolve numa tela menor que o Full HD, a janela não se encaixa, você tem que encaixar manualmente. Por quê? Porque não tem essa padronização no aplicativo. Então, com essa nova interface do Windows, eu acredito que agora as fabricantes elas vão começar a focar um pouco mais nessa parte. Por exemplo, o Discord. O Discord ele está seguindo a mesma lógica, olha só. Se você prestar bem atenção, ele está seguindo essa mesma lógica, tá, gente? Então, isso é bacana, né? Eu acho que isso aqui é uma coisa importante de ser observado. Eu acho que as pessoas deveriam valorizar mais, né, o que o Windows fomenta no mercado, né, o que ele representa no mercado de tecnologia. E aqui eu não estou puxando o saco de fabricante não, mas eu acho que tem que ter uma referência de mercado. Eu acho que o Android para smartphone é uma referência, o iOS é outra referência, né? Para o desktop eu acho que a Apple é uma referência, e agora o Windows ele está se tornando sim uma referência no quesito produtividade e eficiência, né, de produtividade, que é a questão do como funciona o desktop. Eu acho que ele tem simplificado muito isso, tá? E até mesmo o próprio visual padrão do sistema tem melhorado bastante, né? Deixa eu sair aqui do My Dock Finder. Ele tem melhorado bastante, e daí você aplica algumas coisinhas que você pode estar alterando completamente o visual do sistema. Os próprios aplicativos, extensões que você instala, eles têm essa pegada mesmo, entendeu? Então isso eu acho bacana pra caramba, tá, gente? Eu acho isso muito legal, tá? De fato, eu acho bem legal isso daqui. Facilita demais, tá? Pessoal, eu não vou me estender muito nesse vídeo não, foi só pra falar pra vocês que eu acho que todo mundo que produz sistemas, aí seja baseado em Linux ou qualquer outro kernel, eu acho que precisa, né? Eu acho que poderia, né? Não é obrigado, não tô aqui pra dizer que você deve fazer ou não, mas se você desenvolve de sistema, eu acho que começa a olhar um pouco mais para o usuário final. Não fique pensando somente em como você pode solucionar, mas como vai solucionar, né? Porque uma coisa é você ver que seu sistema não tem um menu iniciar. Outra coisa é você colocar qualquer coisa aqui para dizer que é um menu. Então você não solucionou o problema, você adicionou um outro problema, entendeu? Então não basta você somente pensar na solução, mas em como ela vai funcionar. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente precisa ressaltar. Solucionar o problema não é de qualquer jeito. Precisa ser uma solução viável, uma solução prática e funcional. Tem que ser algo que de fato agilize o processo de qualquer operação na máquina, porque o sistema nada mais é do que um ponto inicial para tudo, né? Eu não ligo o Windows para usar o Windows, eu ligo o Windows para usar os aplicativos. É isso que a galera não entende.
Você não usa o sistema, você usa as ferramentas dentro do sistema. Então o que eu uso aqui no Windows é o Copilot, é o Edge, né? É o Spotify, o WhatsApp, Telegram, o aplicativo de câmera, o OBS. Né? O que eu uso é o DaVinci Resolve, o CapCut, o Discord, Steam. Eu não uso o Windows, eu uso o que está no Windows, é diferente. Tá, gente? Então, olhando por esse lado, sim, o conceito de UX UI é primordial. Precisa ser bom, precisa ser polido, precisa ser coerente, precisa ser simples. Ah, mas o usuário não quer aprender? Problema, ninguém é obrigado a querer aprender. A pessoa tem a opção de usar ou não usar. Agora, ser obrigado a aprender é outros 500. Quando lança o curso de informática em alguma escola, em alguma prefeitura, enfim, ninguém é obrigado a ir fazer. As pessoas vão por livre e espontânea vontade. Só que quando elas vão, elas também têm exigências. E isso é natural. Se você oferece um serviço para alguém, seja ele grátis ou pago, você está se dispondo a críticas daquelas pessoas. Ponto. Né? Agora, críticas ao produto, que você não pode também, né? Como consumidor, né, fazer ataques pessoais às empresas. Isso também eu não faço. Eu tenho evitado mais isso, é atacar pessoalmente as empresas. Eu acho isso, hoje em dia, eu entendo que isso é injusto. É porque agora, como eu tenho um canal, e agora eu já senti na pele o que é ser de fato criticado pessoalmente por uma opinião a um produto, por exemplo. Então, é chato. Então não façam isso. Critiquem o produto, tá? Os defeitos, mas nunca as empresas em si, tá, gente? Pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like se não for inscrito, se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações. Valeu e até o próximo vídeo.